Finalmente chegamos ao season finale, o episódio 10 de Agretsuko, O Fim do Sonho. Primeira cena, karaokê das nossas queridas amigas. O Ashimi e Gori estão cantando músicas generalizadas, inclusive algumas músicas tradicionais japonesas, tal e coisa, mas não tem a mesma graça sem a Hetsuko. Sim, né? Sim, tanto que elas já estão pensando em procurar o Gishi de novo, né? É, né? Já estão pensando no Kishi de novo. A Hetsuko continua saindo com o Resaski e adora todas as idiotices que ele faz. O cara come e espalha molho de macarrão na cara toda, fica cheirando as patas, imagino eu que seria a mesma coisa de passar a mão na bunda e cheirar. Não sei qual o problema de cheirar as patas, mas deve ser uma coisa horrível na cultura japonesa. E cada vez mais os tornozelos da Hetsuko estão doendo, estão queimando ela por dentro, estão fazendo a ira brotar, mas ela não está escondendo. De volta no escritório, a Tsubone aponta erros e mais erros e mais erros da Hetsuko no trabalho, pergunta por que a Hetsu não consegue dar a explicação de por que ela tá errando e pede desculpas e continua o trabalho. E o Raikida fica preocupado com isso que tá acontecendo e pergunta pra Fênico com quem que ela tá saindo. E aí, como é que tá essa situação, dona Ana? Pois é, Fênico até dá uma engasgada. Você saindo? Como assim? Você, qual é? Você sabe de tudo, né? Na verdade, ele já tava desconfiado do Resaski. Com quem mais a Hetsuko tinha tido contato, assim, de homem, né? Só mesmo aquele pamonha. Aí ele fica lá chateado e primeira reação é queria dar um soco naquele sujeito. Mas ele sabe que ele não tem porquê dar soco em ninguém. Ele não tá fazendo nada de errado. No caso, o Resaski... O Raida se dá conta de que eu que fui o idiota, fiquei moscando e agora perdi a minha chance. Fica chateadinho, coitado. Na yoga, Hetsuko fica feliz por ter perdido 3 quilos e acha que é por causa da yoga, mas o que a Ashimi e a Gori acham dessa perda de peso? Que ela tá ficando esgotada. É um monte de atividades que ela tá fazendo com o namorado, o trabalho extra que ela continua fazendo, só que como ela tá com aquela lente cor-de-rosa na vida dela, ela na verdade nem tá se dando conta que tá ficando até mais tarde e que tá errando, e o próprio trabalho dela, antes ela tinha que fazer o trabalho dela e o trabalho dos outros. Agora ela tá fazendo o trabalho dela, o trabalho dos outros, e os dois errados, e ela tendo que refazer. Um inferno, né? Inferno na Terra. Aí o que acontece? Hetsuko e Resaski vão ao shopping e eles se mostram perfeito pamonha, porque ela pergunta, esse aqui é bonitinho? É. E esse aqui também é bonitinho? É. Mas qual o melhor, esse aqui? É. E mas esse aqui também é bonitinho, né? É. Cara, deu uma vontade de dar uma porrada nesse filho da puta. Porque também tava dando nela, que o sangue tava subindo na cabeça da Hetsuko, ela tava começando a nascer o símbolozinho lá da fúria do death metal dela, mas ela refreou, foi pro banheiro, contou até 10, pelo menos umas 14 vezes, e nisso o que acontece? Ela fica lá com o Resaski. Raida tá tão pra baixo nessa história da Hetsuko sair com o Resaski que ele começa a perambular pelas ruas e toma chuva, a ponto de inclusive cair de cama com pneumonia. É o fim da picada, né? Aí o que acontece no dia seguinte no escritório, dona Ana? O caos se instaura no escritório, porque o Raida, que tava tomou aquela chuvarada toda, pegou uma pneumonia, uma febre altíssima, foi parar no hospital. A Tsubone tentou abrir um daqueles seus maledetos potinhos sempre travados e ela simplesmente quebrou o pulso. E pra terminar, que é essa, eu tô chocada até agora, a senhora Kabai foi presa por suspeita de espionagem internacional. Eu falei, quê? Surpresa, até vou dizer que eu fiquei também, mas combina perfeitamente com a personagem. Bom, sei lá, né? Aquela coisa assim, como é que alguém que tem uma língua tão comprida, uma boca tão grande, conseguiria ser um espião, né? Que só tem que guardar segredo. A última coisa que ela sabe fazer é guardar segredo. Né? Vai ver isso era o disfarce dela, não sei lá. Não importa, porque também isso não importa, né? Mas aí o porcão chega, porque quem
fala que os funcionários faltaram foi o Comia, né? Ele leu um relatório de quem faltou, quem não faltou. Mas, na verdade, pro Porcão tem 4 pessoas faltando no escritório. Por quê? Porque, segundo ele, a Retsuko, além de não servir pra nada, tá ausente do trabalho porque tá completamente avoada. Ou seja, ele começa a distribuir tarefas, fala pra todo mundo que vai todo mundo ter que trabalhar até tarde, e o serviço de 3 meses vai ter que ser entregue em um dia só, que é uma loucura, e ele simplesmente começa a trabalhar, ele arregaça as mangas e começa a trabalhar. Talvez seja a coisa mais chocante de todo o episódio, descobrir que o Sr. Porcão é um excelente contador, que ele tem muita competência. Ele não tem competência para modernidade, ele não sabe mexer com o computador, o lance dele é o abaco. Mas me dá as folhas, me dá os papéis e o cara... uma coisa atrás da outra. Conferido, próximo, conferido, próximo, conferido, próximo. A Fênico mesmo fala que o cara no abaco tá mais foda do que elas duas no computador ao mesmo tempo, né? Bom, tá, realmente foi uma coisa impressionante a habilidade do Porcão no abaco. Aí a Retsuko, vendo que não tava fazendo porra nenhuma que presta, né, resolveu ir fazer chá pro chefe e pra galera, né? Nesse meio tempo na Copa, ela encontra o Porcão, que cansado de finalmente estar trabalhando de verdade, vamos ser sinceros também aqui, né? Ele resolve fazer um café pra ele. A Retsuko até fala, não, eu faço, patrão. Não, deixa, eu mesmo faço, faz o chá aí. E finalmente, acho que não pela primeira vez, que aquela da bebida eu considerei a primeira vez, mas agora temos uma nova conversa sincera e emocionante do Porcão com a Retsuko, falando que a responsabilidade que tem o setor de contabilidade, que não se pode cometer erro, que se estiver dando erro você estraga a vida da empresa, tal e coisa. E ele é... Porra, pelo menos agora, na primeira vez, a gente mostra que ele é um... No fundo, ele até que é um cidadão justo, vamos assim dizer. A impressão que me passou é que pela primeira vez você vê um aspecto dele de que ele gosta da profissão, ele tem respeito pela profissão, ele entende que a alma da contabilidade é manter a empresa funcionando. Cada entrada, cada saída, cada mínimo detalhe é importante para que a empresa possa funcionar de maneira correta. A questão é que, como ele, acho que até tinha dito naquele episódio do karaokê, ele passou tanto tempo trabalhando para chefes de merda, quando ele se tornou chefe, ele achou que era esse tipo de chefia que tinha que ser. Ele achou que tinha que ser igualmente um chefe de merda. E aí ele deixou de ser um contador, ele passou a ser um chefe. E naquele momento ele estava sendo novamente o contador, não o chefe. E talvez por isso ele tenha conseguido conversar de igual para igual com a Retsuko. Uhum. E ela se sente então motivada e fala, chefe, por favor, me dê trabalho, me dê algo para fazer. Eu não quero ficar fazendo só cafezinho, só chazinho. Eu sei trabalhar, me dá alguma coisa para fazer. Aí o Porcão chega, então, me siga que temos muito trabalho a fazer. E aí, se você já estava espantada com o chefe Porcão no abaco, o chefe Porcão no abaco e a Retsuko no computador no mesmo ritmo do Porcão, nossa, aquilo ali foi impressionante as pampas. Pois é, competência nível máximo. Aí todo mundo conseguiu finalizar as pegadas, corta, e a Retsuko leva o Resasuke no karaokê. Novamente nosso gentleman de plantão, né, nosso querido babuíno, olha, essa mesa pra 2 agora? Pois não, por favor, vamos lá, tá? E ela mostra pra ele o lado death metal dela, né? Obviamente que ela canta 90, 91, 89. Eu vou acabar tatuando esse número em algum lugar. Vai ser a minha primeira e talvez única tatuagem. E, cara, é novamente um desabafo de tudo. Do sapato que tava doendo, da porra toda. E no final, ela perde a paixão pelo Resasuke. Eu nunca vi uma paixão murchar tão rapidinho. Mas ela já devia, não. Ela tava fadada a murchar, porque o Resasuke vai comer. O Resasuke é uma merda, cara. O Resasuke é um babaca, cara. Não, você sabe, o problema ali, na verdade, é que ela tava apaixonada, ele não. É. Só que ele é tão desligado, tão pouco conectado com as pessoas, que ele tava simplesmente assim, é pra sair, então vamos sair. Estamos saindo.
Ele continuou seguindo as orientações do colega dele para ser o cara forte, o cara altivo, o cara que não demonstra fraqueza. E ele, na verdade, ele não estava sendo ele mesmo. Eu queria até dizer que ele é babaca, mas na verdade eu acho que ele é tonto. Ele é simplesmente tonto. Porque se ele tivesse um pouquinho só mais de personalidade, um pouquinho mais até de autoestima, ele teria dito: não, mas eu também não quero sair. Eu quero ficar em casa, eu quero cuidar das minhas coisas, tomar o meu cafezinho em lata. O que eu tô fazendo aqui? Nem ele tava entendendo. Quando a Hetsuko dá o show, né, de death metal dela de novo, quem que aparece na porta da cabine agradecendo a Hetsuko por ter voltado? Ah, quem mais? O Ashimi e Gori já estavam ali de plantão esperando. Sinceramente, eu tava com medo, porque até agora, nesse episódio, elas ainda não tinham aparecido, não tinha tido a cena, o Ashimi e Gori, nem que seja a passagem no corredor, e eu tava ficando preocupado que ia ser o primeiro episódio sem o Ashimi e Gori, cara. Não, mas pode ficar tranquilo, elas já vieram se apresentar, bater cartão, presentes, positivas e operantes. Depois dessa cena do karaokê, a gente vê o Resaski indo pra casa pra conversar com as plantas dele. Isso eu acho que ainda vai dar pano pra manga pra outras facetas do Senhor Príncipe Egoísta. E a Fênico e a Hetsuko visitam Raida no hospital. Por favor, descreva a conversa de Hetsuko e Raida sem a Fênico, porque ela obviamente caiu fora para dar espaço pros dois, né? Porque é a Fênico, né, gente? É a Fênico, ela sabe das coisas. Como é que foi a conversa de Hetsuko com o Raida? Bom, o Raida, né, tá todo sem jeito, todo assim, não sei onde eu boto as minhas mãos, onde é que eu enfio minha cara. Mas ele acaba tomando coragem e começa a explicar pra Hetsuko a respeito de seus sentimentos. Como, digamos assim, os produtores são pessoas muito fofas, né? Eles deixam os dois conversando sozinhos, a gente só vê os dois ali pela janela do lado de fora do hospital. Mas a gente que já viu Doctor Who sabe muito bem o teor dessa conversa. Né? Pois tô essa mentindo? Tá não, de forma alguma. Aí o que acontece? Depois deste papo love de Raida com Hetsuko, que deve, obviamente, ser continuado na segunda temporada, que já está prometida para o começo de 2019, então aguardem. Segunda temporada de Agretsuko na Netflix. Aí a Hetsuko, nesse finzinho de último episódio, ela avalia como é que foi essa primeira temporada pra ela, o que ela aprendeu, o que ela não aprendeu. Ela dá de novo aquele saltinho de alegria, igual como ela deu no primeiro episódio, só que dessa vez ela não torceu o pé. Ela saltou e pousou a lá Daiane dos Santos majestosamente na ginástica. Tá vendo? As aulas de yoga serviram pra alguma coisa. Né? E com isso terminamos a primeira e por enquanto única temporada de Agretsuko na Netflix. Ana, suas considerações finais sobre Agretsuko. Bom, eu vou ser sincera, num primeiro momento eu via imagens da personagem, não me animei muito de assistir. É aquela coisa, a gente tem preconceito, sim. Acho que o primeiro passo é a gente admitir que tem. E eu tinha um pouco de preconceito de, é um produto da Hello Kitty, da mesma empresa da Hello Kitty. Deve ser excessivamente fofo. Kawaii! A imagem inicial era de fofura, mas Ana, você não gosta de My Little Pony? Você não gosta de coisas fofas? Sim. É o que eu ia perguntar. Sim, eu gosto de coisas fofas, mas isso não quer dizer que eu esteja disposta a fofura 24 horas por dia, né? Eu também tenho espaço, aliás, eu não quero ter overdose de fofura, vamos ser sinceros, a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa. E pra minha grata surpresa, a Gretsuko tem exatamente isso. Ela tem uma fofura muito grande, mas ele contrabalança com o lado death metal, com um humor muito afiado, crítica também, porque tudo bem que está retratando aspectos da cultura japonesa, não necessariamente da nossa cultura, mas o assédio moral na empresa, essa desvalorização do trabalho feminino, é tanta coisinha que eles tocam ali, eles não ficam martelando em cima disso, não precisa martelar, mas os assuntos estão ali, estão sendo mostrados de um jeito que, olha, você vai ter que ser muito insensível, mas muito filho da mãe, para não se sentir incomodado e não parar para pensar e falar, será que eu não estou trabalhando num lugar assim? Será que eu não tô sendo sacana, deixando alguém ser sacana com um colega, uma coleguinha de trabalho? Gente, vamos assistir o desenho.
pode se divertir à vontade, pode se divertir pra valer, mas aproveita pra pensar um pouquinho, eu acho que vale a pena. Essas são exatamente as minhas mesmas impressões. Eu também tive num primeiro momento um preconceito por ser personagens da Sanrio, tal e coisa. Pensei que ia ser só uma Hello Kitty amarela ou qualquer coisa desse sentido, mas depois, obviamente, que eu fiquei totalmente apaixonado pelos personagens e pela inteligência do humor e da sacanidade, vamos dizer, da sagacidade desse seriado. Então, queridos ouvintes, ficamos por aí, mas terminamos mais uma maratona. Até a próxima. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.